vai certamente melhorar a sua performance, a sua memória. Meu entrevistado de hoje é Laí Ribeiro. Laí Ribeiro é médico cardiologista e um escritor que já tem 11 best-sellers lançados no Brasil e vários no exterior. Laí, você trouxe a neurolinguística para o Brasil. Agora, antes de a gente começar a falar sobre memória, explica o que é essa palavra comprida aqui pra gente, tá bom? Neurolinguística é uma disciplina que nasceu nos Estados Unidos em 1975, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, onde dois indivíduos, um analista e matemático e um linguista, se juntaram e fizeram uma analogia entre o computador e o cérebro humano. O computador tem um hardware e tem um software. O cérebro é o hardware, o software é a programação, só que nós somos animais linguísticos e a programação é linguística. Então, através da linguística, você pode reprogramar o cérebro humano. Quer dizer, a gente pode se reprogramar e melhorar como ser humano, melhorar de vida? Isso, exatamente. Você reprogramando, você reprograma geralmente para melhor. Exatamente. Isso, né? Agora, como é que a gente programa a nossa memória? É verdade aquilo que se diz que tem gente que nasce com boa memória e tem gente que nasce com má memória? Todos nós temos boa memória, só que muitos não sabem usá-la. Se você tem um aparelho extremamente sofisticado, você não sabe como ligá-lo, é como se você não tivesse, não faz diferença nenhuma. A memória é formada por engramas, proteico que tem dentro da célula, que depois de um certo número de repetições fica ali. Então, por isso que a mãe da memória é a repetição. Então você tem que repetir várias vezes. Tanto é que a psicologia moderna mostra que se você repetir um comportamento 21 vezes, ele passa para a sua memória celular, ele vira um hábito. Ninguém precisa se motivar a escovar dente de manhã. Você levanta e escova, porque faz parte da sua memória muscular, da sua memória celular, escovar dente. Quer dizer, você ter uma boa memória, você tem que criar uma boa memória? Você tem que... São etapas. Primeiro, você tem que estar motivado para aquele tipo de informação. Você geralmente guarda aquilo que você está interessado. Você pega uma criança de 5 anos de idade, ela consegue, às vezes, cantar a música favorita dela. Por quê? Porque ela está interessada naquela música. Então, a primeira coisa que existe é a motivação. O cérebro não consegue, Márcia, guardar tudo. Não dá para guardar tudo. Você tem que limitar o número de informações. E como é que você limita? Através do seu interesse. Então, você fica mais motivado numa coisa. Então, a primeira coisa é motivação. A segunda coisa das pessoas que têm, entre aspas, boa memória, elas são capazes de usar mnemônicos, são artifícios. Por exemplo, se eu disser para você, 30 dias tem abril, junho, setembro, novembro. De 28 só a 1, todos os mais 31, eu acabei de dar para você todos os números de dias dos meses do ano. Então o que eu fiz? Uma brincadeira, criei uma rima e com isso você memoriza. Então você já sabe. Então no momento que você fez isso, você criou o quê? Você criou um mnemônico. As pessoas que têm boa memória são pessoas que geralmente usam mnemônicos, eles usam artifícios, eles usam associações. Você associa uma coisa com a outra. E aquelas pessoas que não se lembram de coisas que são importantes, coisas chatas, por exemplo, coisas de trabalho, como é que fazem então? Primeiro, você tem que entender que tudo aquilo que você memoriza em preto e branco desaparece da sua memória. Como assim, preto e branco? Você pode pensar em preto e branco ou pode pensar em colorido. Quer dizer que tem que pensar colorido para não esquecer das coisas? Se você pensar em colorido, você vai lembrar por muito mais tempo. Aquela memória que você tem mais remota da sua vida, se você começar a pensar nela, você pode ver que no seu cérebro ela está em colorido. Por isso que ela ficou. Segundo, aquela memória que você tem antiga, você pode checar no seu cérebro, ela está em movimento. Ela não está na forma de slide, ela está na forma de filme. Todo mundo que pensa em filme lembra mais do que quem pensa em slide. E também tem essa diferença? Muito grande, muito grande. Se você colocar movimento na sua memória, por exemplo, eu falo o número do meu telefone para você. Se você escutar o número do meu telefone e começar a piscar os algarismos dentro da sua cabeça, você vai guardar o meu número facilmente, porque você colocou movimento no número. Essa pessoa tem uma facilidade enorme para guardar números. Eu falo, porque quando ele escuta o número, ela pisca o número, ele nem sabe que está fazendo isso, é inconsciente. A pessoa nem se dá conta, mas as pessoas que memorizam bem, elas colocam movimento. Então, às vezes, você não lembra de uma coisa, onde é que está meu relógio? Aí você entra no quarto onde você colocou o relógio, na mesma hora vem na memória, não vem? Vem. Porque o contexto voltou. Então, eu ensino para o estudante o seguinte, você está fazendo a prova no vestibular. Você tem uma pergunta, você não consegue lembrar, você fecha os olhos e imagina onde foi que você estudou aquele assunto. Até na página do livro onde é que estava escrito? Exatamente. Quando ele volta na casa dele, onde ele estudou, na mesa, na mente, né?
a memória volta, porque a memória depende do contexto. Então você está falando isso, eu vou mostrar aqui esse Como Passar no Vestibular, que é o último livro que ele está lançando agora, que você dá dicas sobre a memória. Tem 3 capítulos aí, só sobre memorização. Especialmente para quem quer passar em vestibular também. Esse livro foi feito, nós fizemos uma coletânea de conhecimento de 18 indivíduos que passaram em primeiro lugar no vestibular no ano de 96, respectivamente com seus professores e alguns vestibulandos, e fizemos um brainstorm, o que faz um aluno passar em primeiro lugar. O que faz um aluno passar em primeiro lugar, Laí? É uma combinação de 3 coisas. Primeiro, ele tem que ter autoconfiança. Você conhece muita gente que estudou, chegou na hora, deu branco, não passou. Tem que ter motivação, porque senão vai assistir televisão e não estuda. E tem que ter estratégia. Aí que entra a parte forte do livro. Tem estratégia em quê? Em raciocinar, estratégia em memorizar, estratégia em tomar nota em sala de aula, estratégia em se preparar para a prova, estratégia em fazer prova. Tudo isso tem uma estratégia. Às vezes a pessoa vai aprendendo com os erros. Então eu peguei o conhecimento desse pessoal todo. Por exemplo, todos os 18 que passaram em primeiro lugar no vestibular, todos eles, sem exceção, trabalhavam com mnemônicos. Trabalhavam com artifícios para memorizar. Todos os 18 que passaram em primeiro lugar no vestibular, sem exceção, todos eles tinham confiança que iriam passar no vestibular. Aí eu não consigo guardar nomes. Você deve escutar isso, né? Eu falo, não é verdade. Primeiro, a maioria não escuta. Quando você é apresentado a alguém, o Franklin Roosevelt, uma vez teve um café da manhã com 15 embaixadores. Ele falou para o assistente dele, eu vou provar como ninguém presta atenção na hora que é apresentado. Você quer ver? Ele foi um por um. Matei minha sogra hoje de manhã. Matei minha sogra hoje de manhã. Ou só um dos 15, Márcia, que perguntou, o que o senhor está falando? Os outros 14 estavam tão preocupados em falar o que eles tinham para falar, que não estavam prestando atenção no que... Então, primeiro, você não escuta. Segundo, você tem que repetir o nome da pessoa. Se eu sou apresentado a Márcia, na conversa, a palavra Márcia, o nome Márcia, já saiu. Tem que sair 3 vezes. 3 vezes pelo menos. Pelo menos, para criar um engrama. E terceiro, eu tenho que fazer associações, quer dizer, eu tenho que associar com a outra Márcia que eu conheço, você entendeu? Para poder criar a associação no cérebro. Nós aprendemos através da associação. Tudo que você aprender de novo, você vai aprendendo associando com aquilo que você já tem no cérebro e vai criando essa ponte. Então todos nós temos boa memória, só que muitos não sabem utilizá-la. Laí, olha, foi um prazer enorme conversar com você. Eu tenho certeza que muita gente em casa vai se ajudar.